Até o ano passado eu não acreditava, eu achava que quem era da Universal, eu tinha repulsa. Eu não tinha religião e eu não acreditava em Jesus. A minha filha tem quase 3 meses, de um sábado por um domingo, a oxigenação dela começou a cair, levamos ela para o UPA, que é perto da minha casa. Aí, quando fizeram o raio-x do pulmão dela, falaram que o aparelho do raio-x estava com defeito, mas ela não conseguia respirar, colocaram o oxigênio nela e o antibiótico. Quando foi passando, trocou de plantão, a médica virou e falou assim, olha, a sua filha precisa ir para a UTI. Eu falei assim, mas por quê? Aí ela, a máquina não está com defeito, é o pulmão dela. No dia seguinte, porque eu não conseguia vaga na UTI, eu fumava. Eu fui, olhei para Jesus no lado de fora e falei assim, Jesus, se o Senhor me escuta, eu dou meu pulmão para minha filha, eu não fumo mais se eu conseguir uma vaga na UTI. Joguei fora. O cigarro, quando eu entrei, falaram que tinha conseguido a vaga na UTI. Ela pegou uma bactéria junto com um fungo no pulmão dela, ela estava com 90% do pulmão tomado. E foi passando os dias e ela foi só piorando. Aí ela teve que ser entubada, ela entrou em coma. E foram 19 dias. Quando ela foi transferida para a UTI, o médico virou e falou assim, mãe, o estado dela é gravíssimo, ela não vai sobreviver. Eu falei assim, olha, doutor, eu creio e eu tenho fé e o senhor vai ver o milagre acontecer. Aí o meu marido ia na igreja, porque eu não saí da UTI, para buscar água. Quando nós levantamos esta água para o céu e consagramos a Deus, então o tudo de Deus entra nela e Deus faz o impossível. Aquilo que o remédio não fez, o médico não fez, o tratamento não fez, Deus entra e faz, porque tudo é possível àquele que crê. E eu tomava água e passava água nela e eu orava. Eu falava assim, o pulmão dela vai ficar limpinho. Eu estava tão tranquila que eles chamaram o teu psicólogo para vir conversar comigo, achando que tinha algo de errado. E eu todo tempo falei assim, olha, o meu Deus é tão vivo que eu tenho certeza no milagre. E eu falei assim, se você quiser, você pode sentar comigo, que eu converso com você, mas eu não preciso de conversa. A senhora tomava água como se fosse ela. Isso, porque eu já tinha visto, a gente assiste todo domingo o culto do Bispo Macedo na televisão. E ele teve uma pessoa que deu um testemunho que ela fez isso. E como eu vi esse testemunho, eu falei assim, vou fazer. E aí o que eu fazia? Eu bebia água, falava, Senhor, que essa água entre no pulmão da minha filha. Meu Pai, enche esta água com a tua unção, com o teu poder, e que haja salvação no hospital, em casa, na família. Que o teu poder, meu Pai, alcance os feridos, os aflitos, os desenganados. E através desta água, o Senhor venha operar na vida de todos os que a utilizarem. E na véspera da alta, depois de 24 dias, o médico virou e falou assim, olha mãe, não fui eu que salvei sua filha, porque ela não tinha como ser salva, foi Deus. E foi a água que eu fui com fé, e ele que buscava para mim a água, porque eu não saía do hospital. Olha o que o médico disse, hein? Ele falou. Para sair isso da boca de um médico. Foi, e ele que disse. É Deus, né? A sua fé, a fé do Senhor, a fé da senhora salvou a sua filha. Milagre de Deus, a água, não tem explicação. É explicar o inexplicável. É uma coisa assim tão impressionante que eu fico assim, eu não estou vendo esse milagre. Porque antes de ela ficar em coma, e ela estava usando um andador. Porque ano passado ela teve uma trombose e ficou na cadeira de roda. E ela não pôde andar por 6 meses porque ela quebrou a tíbia. E levamos o andador pro hospital. E quando ela saiu de lá, que ela quase morreu, ela saiu sem andador, pulando, dançando. E eu que brigando com ela, falando assim, filha, não faz isso. Ela, eu tô me sentindo ótima, eu tô me sentindo viva. Meu Deus. Esse milagre da água tem 3 meses praticamente. Ela é um milagre, e o milagre eu posso dizer que Jesus Cristo
o Espírito Santo entrou dentro de mim, que era uma coisa impossível de acontecer. Eu saber que eu tenho um pai, e eu falo com toda certeza do mundo. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi conhecê-lo. Até o ano passado eu não acreditava, eu achava que quem era da Universal, eu tinha repulsa, e eu não acreditava em Jesus. Nesse ano ele começou a colocar nos domingos o Bispo Macedo, o culto. E eu escutava o culto quando eu lavava a louça. E aí comecei aquela sementinha entrar até um dia que ele falou do perdão. Quando ele falou que eu tinha que perdoar, o perdão era uma coisa muito difícil para mim. Porque quando eu era criança, eu tive um padrasto muito violento. E dos 7 aos 21 ele me molestava. E eu carregava muito ódio por causa disso. Quando eu era nova, eu tentei suicídio, eu me cortava, tudo de ruim. Eu tentei fazer comigo porque eu me sentia sozinha. E quando na fase adulta, eu fui estrupada. E quando esse meu ex-padrasto morreu, que foi no ano passado, eu liguei para a funerária para ter certeza que ele estava morto. E eu agradeci por ele estar morto. Aquelas correntes de rancor. E eu não sabia que aquilo me fazia mal. Eu poderia sorrir, ser boa para todo mundo, mas eu carregava a raiva dentro de mim o tempo todo. Até eu escutar o Bispo Macedo, como pode o perdão fazer a diferença. E eu fiz. E olha, o Espírito Santo depois disso entrou em mim. Veio uma paz que entrou dentro de mim. Falei assim, o que é isso que está acontecendo? Aí eu descobri que era o Espírito Santo lavando a minha alma. E aí, mais nada de ódio, raiva, rancor. E eu tive a capacidade de abraçar minha mãe e dizer que amava. E todo mundo. Eu não tinha mais aquela pessoa. Aquela pessoa foi morta naquele dia que o Espírito Santo entrou. E aí nasceu uma nova pessoa. Há quanto tempo que vocês têm participado das reuniões? Acho que uns 5 meses. E fez a diferença. Sabe por quê? É tão fácil alguém que nasce numa igreja, que conhece uma fé. Mas para uma pessoa que nunca teve nenhuma religião, porque eu nunca tive religião, e só acreditava num Deus severo, é muito assim, você tem um olhar totalmente diferente. Quando aquilo que aquele velhinho falou para perdoar funcionou, eu falei assim, meu Deus, eu não acredito. É verdade, porque eu só acreditava na realidade, no que eu podia ver. Tudo mudou. E olha, eu falo com toda a certeza do mundo, o Espírito Santo é a melhor coisa do mundo, é a paz que eu sempre busquei e eu nunca soube o que era se sentir, sabe o quê? Com o coração amado. Eu me senti amada por Deus.